E aí, gurizada, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do canal hoje para tirar aquela dúvida. No último vídeo que eu fiz para vocês, eu contei sobre a primeira multa por embriaguez da história, que ocorreu em Londres em 1897. Só que tem um detalhe, essa multa foi feita por George Smith, que estava embriagado, Eu só bebo latinha, dirigindo um táxi elétrico. Aí vocês perguntam, cara, um táxi elétrico em 1897 na Inglaterra? Como assim, cara? Esse carro elétrico a gente está falando agora, faz pouco tempo, né? Então eu vou tirar essa dúvida de vocês. Fica comigo que o vídeo é bem interessante, além de um recorte histórico bem legal. Não esqueça de curtir e se inscrever, eu não sou de ficar pedindo muito, sempre eu deixo só aparecendo ali pra galera, mas dá uma força pra nós aí, pra gente estar sendo incentivado a trazer bastante conteúdo diferente pra vocês. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, veículos elétricos, eles já são bastante antigos, assim, né, a concepção deles, né. Eles iniciaram lá por volta de 1830, 1840, mais ou menos, que foram desenvolvidos os primeiros motores elétricos com testes em veículos, né, para transporte. E muita coisa foi acontecendo, etc., dificuldades também tecnológicas, né, até que chega o momento em que eles conseguem ter um motor que realmente poderia vir a funcionar no veículo. A gente precisa lembrar que nós estamos falando aqui de Londres. Londres é uma cidade muito antiga, pessoal, sabe? Londres é uma das cidades mais antigas que existem. Ela passou por diversos problemas, diversos momentos históricos, e ela também passou, por exemplo, Revolução Industrial, etc., e ela também passou por esse processo das cidades se tornarem grandes, dos problemas sanitários das cidades e dos problemas de transporte das cidades, né? Se a gente imaginar como seria Londres naquela época, imaginem uma cidade com muita gente nas ruas, muitas carroças nas ruas, né, puxadas por animais nas ruas. Isso era um problema muito grande. Os ingleses, eles criavam muitos porcos e normalmente eles deixavam os porcos nas ruas para que eles revirassem o lixo, né, para se alimentar. Então o trânsito ali ele era caótico, porque era gente, era animal, era sujeira, era dejetos dos cavalos, dejetos dos porcos. Cara, é muito romantizado como eram essas cidades antigamente, porque na verdade elas não eram tão limpas assim. Evidente que já eram muito mais organizadas do que, né, a Idade Média e tal, mas ainda tinham lá vários problemas. E quando esses motores elétricos chegam até veículos, que já era uma ideia que poderia ser posta em prática, Londres é uma das primeiras cidades a ter esse tipo de serviço, tá? Então, em 1897, abriu em Londres a London Electrical Cab Company Limited, que seria uma companhia de táxis elétricos. Esse serviço iniciou em 19 de agosto de 1897 e o veículo era chamado de Bercy Electric Cab. Quem inventou esse veículo, né, quem projetou essa cabine elétrica, vamos dizer assim, que mais parecia uma carroça com um motor elétrico ali, foi Walter Bercy, que tinha 23 anos. Cara, eu com 23 anos eu era um inútil, cara. Até agora eu nunca inventei nada. Meu Deus, cara, eu não sou nada nessa vida, né? Esse veículo era basicamente uma cabine para duas pessoas. Conta-se na literatura que era muito luxuoso por dentro, muito mais luxuoso do que os tracionados por animais, né? Tinha iluminação elétrica tanto dentro quanto fora. O motorista ficava do lado de fora. Eu não consegui nenhuma imagem do interior dela, mas a literatura diz que ela era muito luxuosa por dentro, tá? A roda dela era feita basicamente de borracha maciça e madeira e era tracionado por um motor Johnson Lindell de 8 cavalos ou 2,2 kW, que era alimentado por 40 baterias. Essas baterias, elas ficavam logo abaixo do piso, ali no chassi, em cima de feixes de molas. Por quê? Nessa época, galera, as ruas elas eram totalmente esburacadas, vamos dizer, né? Era um calçamento que havia muita trepidação. E essas baterias elas não podiam trepidar muito, né? Por causa da fragilidade delas. Então, o Bercy, lá na fábrica dele, ele fez vários testes com molas e descobriu que se ele colocasse lá determinados feixes de molas, de repente essas baterias elas não iriam trepidar tanto e o veículo poderia andar tranquilamente por aquelas ruas, mesmo elas não sendo em boas condições, né? Além disso, na cabeça dele,
Como os pneus, as rodas ali, né, tinham borracha maciça, também ajudaria com que não trepidasse demais. E ainda recebeu um apelido carinhoso, né? Essa Bersey Cab recebeu um apelido carinhoso de beija-flor, por causa não só da cor, mas também do som que ela produzia, né? Agora, a parte triste, só de baterias 700 quilos. E o peso total desse conjunto, sem as pessoas, é óbvio, 2 toneladas, cara. Meu irmão, era muito pesado se você analisar. Haviam 3 opções de velocidades para esse veículo que o motorista utilizava uma alavanca. Ele podia andar a 5, 11 ou 14 km por hora, tá? E isso era já uma velocidade normal para aquela época, tá? Para nós é muito pouco, mas para eles era... Imagina, você está falando de um veículo que não tem suspensão nem nada, então se você passar muito disso, cara, também fica insuportável você andar naquilo ali, né? Então era uma velocidade normal, já acima das carroças, vamos dizer, dos tracionados por animais. O Bersey, que é o inventor, ele tinha muito orgulho dessa sua invenção, porque ele dizia que não tinha nada que contrariasse a implantação desses táxis elétricos. Afinal, eles eram sem cheiro, sem calor, sem vibração, sem ruído e uma coisa muito importante, ele não assustava os cavalos quando passava. A gente não ouve falar muito, mas era muito comum, pessoal, naquela época, os cavalos dispararem com as carroças. Por quê? Às vezes estava estressado, às vezes estava com dor, às vezes estava doente, às vezes se assustava. Haviam trombadinhas que só faziam isso, incomodavam os cavalos. Então é importante para manter a ordem que fosse um veículo que não incomodasse os cavalos, né? Que conseguisse ali transitar sem problema nenhum, né? E a polícia, então, obviamente, para você conseguir implantar essa ideia, né, em Londres, você tinha que ir até a Polícia Metropolitana e solicitar, então, uma autorização. E a Polícia Metropolitana, então, exigiu deles apenas 4 coisas para que eles implantassem o sistema. A primeira é que ela deveria ser conduzida apenas por motoristas treinados e qualificados. A segunda é que tivesse um bom freio. Isso é importante para pensar o seguinte: quando você está numa carroça puxada por um cavalo, o cavalo está vendo tudo que está acontecendo. Se alguma coisa cruzar a frente dele, ele vai parar por instinto, né? Já no caso de um veículo elétrico, depende de quem está lá em cima a frear o veículo. Então um bom freio é importante. A terceira coisa é que tivesse um diâmetro de giro grande, ou seja, que conseguisse fazer volta nas pequenas ruas, né? Que tivesse uma rua muito estreita, conseguisse fazer a volta ali. E a última é que conseguisse ter força suficiente para que, quando carregada, subisse a colina Savoy, que era até então o morro mais alto que existia ali em Londres. Inicialmente eles cobravam o mesmo valor de tarifa, galera. Tipo assim, se você quisesse fazer esse trecho com táxi elétrico ou com uma carroça puxada por animais, o valor era o mesmo, a tarifa era a mesma, só que obviamente você ia muito mais confortável no elétrico e tal. E os cocheiros da época, eles até acharam interessante a ideia inicialmente, porque para eles, veja, lidar com um veículo elétrico é muito mais simples do que lidar com um animal. Cavalos são animais extremamente caros, difíceis de manter e por ser, né, um ser vivo, obviamente, ele pode estar mal-humorado, pode estar estressado, ele cansa, né, e pode ficar doente, né, etc. Além do que pode ter um comportamento arredio, né, ele pode se assustar com alguma coisa, querer sair correndo, enfim. Um cavalo querer atacar o outro, isso pode acontecer. Já no caso do veículo elétrico, ele não tinha nenhum problema, né, a não ser o fato de que eles tinham que carregar as baterias de tempo em tempo. Baterias essas que, como eu falei, elas tinham a autonomia entre 48 e 56 quilômetros, né, o que para a época era bem tranquilo, era o que eles mais ou menos rodavam. Só que quando esse veículo chega e começa a ser implantado, os cocheiros começaram a não gostar muito da ideia. Porque eles perceberam que não teria como eles concorrer com aquilo e provavelmente eles iriam ter bastante prejuízo caso aquilo continuasse. Então eles começaram um grande movimento para fazer com que as pessoas não utilizassem esses elétricos, dizendo, por exemplo, que eles poderiam explodir, que não era nada seguro, que poderiam dar choque, enfim, tudo
que pudesse atribuir de ruim até para os táxis elétricos, eles tentavam fazer para desencorajar as pessoas a utilizar. Para piorar ainda, em 1897, o George Smith encheu os patovados de cana. Eu só bebo latinha. Latinha? Quantas latinhas? Umas 4. E se perdeu numa curva, deu de frente num prédio e aí eles caíram em cima, né? Essa história que eu contei, que foi a primeira vez que um cara levou a multa por dirigir bêbado, né? Então eles já caíram em cima dizendo, ó, tá vendo? Os motoristas nem são tão qualificados. E ainda teve o caso de um garotinho que acabou sendo atropelado por um táxi desse elétrico e aí eles caíram em cima mesmo. Isso na verdade não tinha muito sentido, porque haviam também acidentes com carroças, tá? Haviam carroças que capotavam, condução por carros embriagados também. Atropelamentos, enfim, isso também acontecia entre as carroças e as carruagens, não era uma coisa exclusiva dos táxis elétricos, né? Mas o que pegou mesmo assim para que o serviço derrocasse de vez, que ficasse muito complicada a situação, foram os problemas técnicos. Quais eram? Veja bem, o veículo pesava 2 toneladas. Ele tinha nas suas rodas, né, uma borracha maciça. Só que com 2 toneladas, essa borracha em 6 meses normalmente ela já estava muito gasta. E trepidando muito se tornava desconfortável, mas o maior problema não era esse. O problema é que trepidando demais as baterias começavam a trepidar muito e isso gerava no motor elétrico dele um ruído mais alto do que o normal. Para que não acontecesse essa trepidação, né, os motoristas dirigiam ele um pouco mais lento, muitas vezes mais lento do que uma carroça, né, do que um veículo de tração animal, o que irritava muitos passageiros. Mas e por que então não trocava a borracha ali das rodas? Porque borracha era muito caro, pessoal. A troca das borrachas dos pneus e a troca das baterias era muito caro. Isso, inclusive, lembra muito hoje, né? O problema que a gente tem hoje é a troca de baterias e autonomia, né? Quem nunca viu um Fusion Hybrid por um preço sensacional que você falou, cara, é tentador. Mas aí tu pensou, cara, mas se der problema nessa bateria fora de garantia, vou ter que vender o carro mais novo, porque não vai ter como pagar. A sogra, o cunhado, vou botar tudo, vou vender para trocar as baterias do Fusion, porque não vai dar. Então todo mundo sabe que é muito caro essa manutenção de baterias, ela até hoje é uma manutenção muito onerosa, e lá em 1897 também não era diferente. Por fim, em agosto de 1899, então, em média, 2 anos depois de que o serviço foi lançado, a empresa realmente abriu falência e fechou. No total foram operados 75 veículos. Os veículos aí puxados por cavalos, eles retomam as ruas, os serviços, mas ia acontecer uma coisa logo depois que mudaria tudo. Em 1909 é lançado o Ford T. O carro a combustão se populariza bastante, a descoberta de grandes jazidas de petróleo torna o combustível fóssil muito mais em conta, né? E faz com que os veículos elétricos eles sejam deixados mais de lado e eles vão ser relembrados depois da crise do petróleo, em 73, mas ainda era difícil lidar com essa tecnologia e agora que se fala muito, né, sobre os veículos elétricos, mas ainda é uma tecnologia cara, né, para a gente, pelo menos aqui no nosso país, ainda está muito caro. Atualmente, os táxis tradicionais lá de Londres, que vocês são acostumados a ver aí, eles são controlados pela Geely, que é uma empresa chinesa que inclusive já teve no Brasil, trouxe acho que 2 modelos para o Brasil, ficou um pouco de tempo aqui, depois ela já acabou saindo do nosso mercado, e a frota deles já é quase que 100% elétrica, se eu não me engano já é 100% elétrica inclusive. Então, para a gente ver que às vezes uma tecnologia já é descoberta há muito tempo, né? Mas você passam anos, muitos anos, e ainda assim é difícil de você implantar. E aí, o que você achou desse vídeo? Bacana, né? Se você curtiu, dá o like aí, se inscreve, compartilha e escreve nos comentários o que você achou e as curiosidades para os próximos. Valeu, até a próxima!